Olá, querido, querida, a paz do Senhor, Deus esteja abençoando sua vida, seu coração, seu ser. Deus tem uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração neste momento. Por isso eu peço a sua atenção, porque Deus vai falar contigo. A questão é, por que é tão difícil esperar? Por que é tão difícil esperar uma promessa, uma resposta? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. Às vezes nós estamos vivendo algo e há uma pressa, emergência, e do outro lado está Deus, trabalhando da forma dele, do jeito dele. E a questão é, qual é a forma que Deus trabalha? Qual é o relógio que ele usa? Seria o meu relógio ou o relógio de Deus? Seria o meu tempo ou o tempo de Deus? Na realidade, isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus, ele estava preparando para subir aos céus. E os seus discípulos iriam ficar. E havia uma inquietação muito grande no coração dos seus discípulos. Como seria o cristianismo, a visão dos discípulos depois do retorno de Jesus ao Pai? Atos 1, verso de número 6 nos diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabe, meu amado, minha amada, eu sei que na realidade a espera, ela cria uma angústia dentro de nós, porque nós temos a nossa emergência, nós temos muitas vezes uma questão da pressa, queremos a coisa, mas nós devemos entender que Deus tem o jeito dele. Deus tem a ação dele na nossa espera. Nós temos que entender e compreender que ele age de uma forma completamente diferente daquilo que nós muitas vezes pensamos. Isso aconteceu. Eles estavam ali, os discípulos, apressados para saber o que iria acontecer. E o Senhor Jesus passou uma ordem. Determinou que não ausentasse de Jerusalém. Isto é, teriam que permanecer em Jerusalém. A questão, eles teriam que ter paciência, mas que esperasse. Por quê? Porque iria descer o Espírito Santo sobre a igreja para fortalecer. A esperança tinha que ser nele, confiar na promessa e relembrar também de tudo que ele ensinou, de tudo que ele falou. A questão do relógio, o relógio do homem é o Cromos, que quer dizer a hora e o tempo que nós vivemos, o tempo, o mês, a semana, o ano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O Kairos de Deus, ele tem um significado muito maior do que o tempo humano. O Kairos de Deus, ele traz algum significado muito importante para nós entendermos que quando é de Deus, quando é no tempo de Deus, quando é na hora de Deus, quando é no relógio de Deus, que a palavra Kairos, ela traz alguns significados importantes para você compreender. Quando é no Kairos, quando é no tempo de Deus, traz uma união, harmonia, como se fosse uma justa medida, como se fosse uma conexão perfeita, um ponto justo. Então você precisa entender que quando é de Deus, não é um tempo de confusão, não é um tempo de divisão, não é um tempo de briga, um tempo de discórdia, não é aquela questão de forçar a barra, tentar que as coisas aconteçam de qualquer jeito, não. No tempo de Deus, querido e querida, as coisas acontecem como uma harmonia
perfeita, uma harmonia assim maravilhosa. Por quê? Porque quem está estabelecendo aquele tempo não é o homem, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Sustentador. Então, se está no tempo de Deus, vai trazer paz. Se está no relógio de Deus, vai trazer uma harmonia. Se está no relógio de Deus, vai trazer uma conexão. Se está no relógio de Deus, gera realmente compreensão espiritual e natural de tudo que está acontecendo. A palavra kairos também, no grego, nos passa uma ideia de um tempo de oportunidade, um tempo propício. E nós precisamos e temos que compreender essa questão de que quando é de Deus, vem como tempo de oportunidade, o momento propício para Deus realizar, se manifestar de forma poderosa, de forma gloriosa. Muitas vezes nós queremos algo, pedimos, imploramos, mas Deus, pela sua onisciência, onipresença, sabe que aquilo que nós queremos poderá nos tirar da presença dele. Quantas pessoas que receberam uma bênção maravilhosa e depois se afastaram do Senhor, distanciaram do Senhor. Por quê? Porque forçou uma barra, não era tempo da oportunidade, não era tempo da oportunidade. Então nós precisamos entender e compreender, querido e querida, que quando é o tempo de Deus, a coisa vem, as coisas acontecem para o nosso crescimento, para o nosso testemunho, para a nossa consolidação na fé. Então, quando é no tempo de Deus, não vem assim de uma certa forma para trazer uma situação complexa, uma situação duvidosa, uma situação de impasse. Não, vem para verdadeiramente trazer o tempo, o momento correto, isto é, no melhor momento. Deus gosta de abençoar um servo e uma serva no seu melhor momento, para receber a bênção, receber a vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Então nós precisamos, amado irmão, amada irmã, compreender que no tempo de Deus as coisas estabelecem de maneira poderosa, gloriosa. O kairos de Deus também, ele é um tempo fixado, o tempo estabelecido, o tempo hábito por Deus. Isto é, o tempo, o kairos de Deus, ele não vai acontecer porque eu tenho pressa, porque eu necessito, porque eu sou dizimista, porque eu oro, porque eu busco. Não, o tempo de Deus é um tempo que já está fixado no futuro, já está estabelecido no futuro, já está apto e Deus já colocou lá, só volta você chegar lá, a sua bênção está lá e nós precisamos confiar no Senhor. Sabe, querido e querida, às vezes você acredita mais no tempo do homem do que no tempo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você sai para pegar um ônibus porque você sabe que às 10 horas o ônibus vai passar e você vai poder entrar, e você sai de casa sabendo que 10 horas em ponto, o ônibus que pode furar um pneu, pode quebrar o motor, estragar alguma coisa, mas você vai confiando que 10 horas vai passar. A mesma coisa, você vai para um banco às 10 horas, sabendo que às 10 horas em ponto o banco, a porta do banco vai abrir, você vai entrar, e você confia. E por que você não confia no Senhor? Porque você não acredita no Deus que é poderoso, o Deus que já estabeleceu o tempo, isto é, aquilo que você tem para receber de Deus, o processo e a manifestação já está lá na frente, já foi estabelecido por Deus, já foi fixado por Deus. Esse é o dia que eu vou abençoar o fulano, meu servo, esse é o dia que eu vou abençoar a fulana, minha serva, porque eu escolhi esse dia, esse momento, e será o melhor momento para que a bênção, para que a vitória venha chegar de maneira poderosa. Sabe, meu querido, minha querida, o tempo de Deus, muitas vezes ele mexe conosco, porque reflete também em um silêncio.
no silêncio de Deus. E nós, quando estamos vivendo esse momento de silêncio, e nós questionamos por que Deus não fala, por que Deus não ministra ao meu coração, parece que Deus está mudo. Não, meu amado irmão. Lembra que quando a espera sempre reflete o silêncio. E o silêncio de Deus sempre antecede uma ação peculiar de Deus para mudar a história das nossas vidas. Isso aconteceu no período de 400 anos do profeta Zacarias ao Zacarias, pai de João Batista. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel, porque algo grandioso iria acontecer, que era a vinda do Messias. Então o silêncio de Deus antecede uma grande bênção, uma grande recompensa para a sua vida. Quando Jesus subiu ao céu, a cena foi uma cena contemplativa. Os discípulos de Jesus ficaram olhando assim com medo, e os dois anjos falaram: o que estão olhando para o céu? Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, da mesma forma que subiu, terá que voltar. Vai fazer a obra, segue a ordenança, e o resto deixa por Deus, porque Deus, ele sempre faz. Eu sei, querido, que esperar não é fácil, mas espere em Deus, confia em Deus, e o mais ele fará. Nós vamos orar agora para as pessoas que estão na espera de uma bênção vinda da parte de Deus. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, nesse dia, Pai. Eu sei que aí dentro do coração dele há uma ansiedade, precisando de uma resposta do Senhor, mas ele está sacrificando agora essa resposta para receber no tempo do Senhor, no melhor momento. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando sua vida, seu coração, de maneira poderosa. Ensina a esperar, ensina a confiar, porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor sempre irá se manifestar no melhor momento. Por isso eu entrego a vida desse irmão aos teus cuidados, que o Senhor possa cuidar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Orlando Carrafa, nós estamos no podcast Maná do Dia, e até amanhã, se assim Deus permitir. Fique com Deus, Deus abençoe hoje e sempre.